Vocês estão prontos? Tá para começar? Então tá bom. Sou o Lui, eu estou no terceiro ano do BCC aqui na USP e eu vou fazer o mini curso de Git hoje. Eu vou começar do básico e acho que eu vou até o avançado. Eu vou passar bastante coisa o suficiente para vocês conseguirem se virar. Então, aqui tem um resumo do conteúdo. Vai ter duas partes da parte teórica, que é o Git e o GitHub. Então, o que é o Git? Algum de vocês tem alguma experiência, sabe usar? Quem sabe usar, levanta a mão. Quem sabe mais ou menos para que serve? Tá, então vocês têm alguma ideia. O Git é uma ferramenta de versionamento distribuída. A parte de versionamento se trata de você pegar um projeto seu, pode ser, geralmente é código, mas pode ser qualquer coisa que você salva no computador, e você salva versões diferentes desse projeto. Então, você tem o seu projeto em estados diferentes ao longo do tempo. Você começa o projeto, você faz um pouco de código, e aí você salva ele com o Git. Depois você faz mais modificações, salva ele de novo. Assim, você tem várias versões do seu projeto e, se precisar, você consegue ver como estava seu projeto numa versão anterior. Até aí tudo certo? O Git é uma de várias ferramentas de versionamento, mas para propósito geral ele é o melhor. Tem uma ou outra que para algum projeto em específico seria melhor, mas o Git é de longe o melhor para propósito geral e é por isso que a gente vai ver ele aqui hoje. Então, para demonstrar um pouco do funcionamento dele, aquilo que eu falei dele salvar versões do projeto. É como se ele salvasse um snapshot do seu projeto, que é como se fosse uma foto. Então, imagina que isso aqui é um arquivo, e eu escrevi nesse arquivo eu quero açaí. Aí aqui tem a versão atual e tem a data que eu salvei isso. Eu faço modificação nesse arquivo e eu salvo de novo. Então, agora o arquivo está escrito não, eu quero açaí com banana. Isso foi em outra data, então mais para frente eu modifiquei e salvei de novo usando o Git. Depois a mesma coisa, eu modifiquei, agora eu quero açaí com banana e leite condensado. Eu modifiquei ele de novo, eu tenho 3 versões salvas no meu computador. Oh, não! Então eu lembrei que eu estou de dieta e eu não quero mais leite condensado. Então o que eu posso fazer com o Git? Eu consigo pegar uma versão anterior. Eu tenho ela salva, eu consigo acessar ela de volta e voltar a trabalhar a partir dela. Até aí tudo certo? Quando o pessoal ainda não sabe direito o que é o Git, não começou a usar, tem gente que confunde Git com GitHub. São duas coisas que você pode achar que são iguais, mas não são. O Git é o software que a gente usa localmente para salvar essas versões, esses snapshots, e o GitHub é uma plataforma online onde a gente consegue salvar nossos projetos. A gente salva nossos projetos em repositório na nuvem. E a gente vai ver na primeira parte o Git e depois o GitHub. O GitHub permite a gente trabalhar. Então, existem ferramentas gráficas para a gente usar o Git, só que aqui a gente vai estar usando ele na linha de comando. Então, existem alguns motivos. Um deles é porque na linha de comando a gente consegue usar mais ferramentas dele e a gente sabe melhor o que a gente está fazendo. Na interface gráfica as coisas são mais automáticas e você só vai clicando nos botões e às vezes você não sabe o que está fazendo, você só faz. Então é legal pelo menos usar uma vez a linha de comando para você saber como que as coisas funcionam. Agora, como instalar? Vocês já têm ele instalado? Vai ter partes práticas aqui também. Dá para instalar o Git só pesquisando Git no Google ou no Linux você pode escrever sudo apt install no terminal. Vocês têm ele baixado aí? Tá. Então,
Isso aqui é a anatomia de um comando do Git. Então você sempre vai escrever Git, o nome do comando e argumentos. Ele pode ter nenhum ou mais argumentos. Então aqui no exemplo tem Git, o comando é add e a opção é o "-i". Alguns comandos não têm nenhuma opção, alguns têm várias opções. Se vocês já têm o Git baixado, vocês podem usar o comando config. Então git config e opções. Alguns comandos que a gente vai usar pede seu nome ou ele vai abrir algum editor de texto para fazer alguma ação, para completar a sua ação. Então, se você usa o git config com a opção igual, você consegue setar alguma coisa, como seu nome e seu e-mail, e aí você não precisa passar essas coisas sempre que você vai fazer alguma ação. Então isso é legal fazer, você só precisa fazer uma vez na sua máquina. Tá, essa parte aqui, se vocês não entenderem, é legal parar para perguntar, porque se vocês entenderem esse começo, todo o resto do Git vai fazer sentido. E se vocês não entenderem esse começo, todo o resto do Git vai ser decorar os comandos e repetir eles na mesma ordem sempre. Então, se vocês não entenderem, perguntem, por favor. Essa parte é importante. Quando a gente está trabalhando com Git, existem 3 áreas: o diretório de trabalho, o diretório de stage e o .git. O diretório de trabalho são os arquivos que a gente vê. Se você está no Windows, você abre uma pasta. Todos os arquivos que você vê nessa pasta são do diretório de trabalho. São os arquivos que você está modificando agora. O diretório de stage é um lugar que o Git usa para saber o que você quer salvar no seu próximo snapshot, na sua próxima versão do seu projeto. E o .git é o lugar onde ele tem todas as variáveis internas, coisas que ele usa para controle e os seus snapshots em si, o seu projeto. Estão tudo lá no .git. Então, por exemplo, imagina que eu tenho 4 arquivos. Cada uma dessas caixas é um arquivo. Está no meu diretório de trabalho, é o que eu consigo ver, é o que eu consigo editar. Então, imagina que eu quero salvar esses 2 arquivos, o roxo e o verde. Então, eu vou usar um comando que é o git add, eu vou explicar ele já já. Então, eu rodo o git add e eu falo que eu quero esses 2. Então, o que eu estou fazendo é passar a referência deles para a área de stage. E o que está na área de stage é o que eu quero salvar. Aí, com outro comando, eu consigo pegar tudo que está na área de stage e salvar no .git. Depois que está aqui, essa versão está salva, eu consigo voltar para ela mais tarde. Até aí, tudo bem? Mas você salva no .git, no caso? É. Chegarei lá. Tá, então agora vamos todo mundo criar um projeto. Abrir o Git aí, criar uma pasta e rodar o comando git init. Seria bom vocês acompanharem, que fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Eu vou fazer aqui também. Então, eu criei uma pasta vazia e eu vou rodar o comando git init aqui. O que esse comando faz é, inclusive ele falou, eu vou aumentar. Ele falou que eu rodei o git init, ele inicializou o repositório vazio e foi o .git, que é o que eu tinha comentado ali agora. Esse .git aqui é uma pasta que, quando você roda o git init, ele vai inicializar vazia dentro do seu projeto.
Então, eu consigo ver aqui o ponto .git e ele vai estar vazio porque eu acabei de criar. Tá, então agora o comando git add que eu tinha falado é o que você usa para pegar um arquivo que está no diretório de trabalho, que são os arquivos que você está modificando, e ele passa para o diretório de stage, que são os arquivos que você quer de fato salvar. Então, crie um arquivo aí vazio, escreve alguma coisa nele, pode ser um arquivo .html, coloca algum conteúdo e salva e roda o git add, e aí você passa como argumento o nome desse arquivo. Eu vou fazer aqui também. Então, eu criei um arquivo, index.html, eu escrevi alguma coisa nele, e agora eu posso rodar git add e o nome do arquivo. Agora, esse arquivo que eu criei, ele foi para a área de stage. Então, ele estava aqui, eu rodei o git add e ele passou para cá. Vocês conseguiram reproduzir isso também? Criar um arquivo e rodar o git add? Tá. Então, agora para fazer a outra parte, que é passar daqui para cá, mandar ele para o ponto .git. É o comando git commit. O que o git commit faz é pegar tudo que está na área de stage, empacotar isso em um snapshot e salvar isso no seu ponto .git. Se você rodar só o git commit, ele vai abrir o seu editor de texto e vai pedir para você colocar uma mensagem. O que eu prefiro fazer é passar o "-m" e passar direto a mensagem aqui. Aí ele não vai abrir nenhum editor de texto. E eu acho que ele vai pedir também o nome e e-mail, porque no commit ele guarda. Você consegue lá? Então, você roda o git add, você roda o git commit e você vai salvar todos os arquivos que estavam na área de stage. E aí você passa uma mensagem para isso. Então aqui eu adicionei o index.html. Agora eu rodei o git commit e ele fez um snapshot ou um commit com esse arquivo nesse estado. Então, se eu modificar esse arquivo, depois eu consigo voltar para ele como ele estava agora. Até aí tudo certo? Tá, então continuando com aquele exemplo, eu tinha já isso aqui salvo, eu fiz um commit com eles e eu modifiquei eles de novo. Então agora eu quero salvar eles de novo. Se eu rodar o git add e depois o git commit, eu vou ter a versão nova deles e a versão antiga deles. Ele vai salvando todas as versões que eu vou salvando com o git commit. E ele só salva o que eu rodar com o git add. Por exemplo, esses daqui não foram salvos. E o comando git add, você pode ou passar o nome do arquivo ou passar essas opções. O add ponto, ele adiciona todos os arquivos na área de stage.
Aí você não precisa ficar passando um por um. Tá, antes de continuar, eu queria saber se vocês conseguiram fazer isso, fazer o git add e o commit. Tá. Então eu vou para a próxima parte. Cada um dos arquivos do seu projeto, quando ele está no Git, ele está em um de 4 estados. O primeiro estado é o untracked, que seria o tipo, que é quando esse arquivo é um arquivo novo para o Git. Então, por exemplo aqui, se eu criar um arquivo novo nesse projeto, o VS Code ele mostra aqui um U. Esse U significa que ele está untracked, porque eu já tive um commit nesse projeto, eu fiz um commit agora há pouco, e agora eu coloquei um arquivo novo. Então, para o Git, esse arquivo aqui está untracked, quer dizer que o Git não conhece ele. Não conhecer significa que ele não está em nenhum commit seu. Vocês conseguem checar qual estado está cada arquivo rodando no Git status. Então, eu vou mostrar aqui. Então, ele falou untracked files, e aí ele listou. Eu acho que dá melhor aumentar. Então, eu rodei o git status, só o que isso faz é pegar para cada arquivo, ele vai ver qual que é o estado desse arquivo e vai listar para vocês. Então, ele disse untracked files e navbar.html. Quer dizer que para o Git, esse arquivo é novo, então ele não está em nenhum commit ainda. Eu posso adicionar ele e fazer um commit. Ele está vazio, mas agora que eu rodei, que eu fiz um commit com esse arquivo, se rodar o git status de novo, ele não fala nada, porque esse arquivo não está mais untracked. O Git já conhece ele. Então, aqui mostra o que seria o untracked, né? Eu tenho arquivos no meu diretório de trabalho e eles não estão no .git, eles não estão em nenhum commit. Tem um estado de não modificado, que é quando a versão atual do diretório de trabalho é igual à versão do último commit que tem no repositório. E nesse caso, o git status não mostra. Ele não tem por que ficar listando todos os arquivos que não estão modificados, porque senão ia ficar sempre cheio o seu git status. Ele ia ficar poluído. Modificado é quando a versão atual do diretório de trabalho está diferente da última versão, da versão do último commit. E nesse caso, ele mostra isso no git status. Eu vou mostrar aqui. Então, fiz alguma coisa. Git status. E ele disse, mudanças que não estão staged para commit. Quer dizer que eu modifiquei esse arquivo, ele fala qual arquivo que é, ele fala que é modificado, e inclusive ele disse que não está staged, que quer dizer que eu não rodei o git add. Ele está modificado, só que ele não está na área de stage, que seria o próximo estado. Ele está modificado, ele está diferente da última versão do git commit, do ponto git, mas ele está na área de stage já. Esse é o staged, que é o que ele vai falar se eu rodar o git add. Vejam que agora essa saída foi diferente da última. Aqui ele diz que está modificado, só que não está staged. Aqui ainda está modificado, só que está staged. Ela está pronta para ser commitada. Esse arquivo que você tinha criado, você tinha dado nele e depois dado commit? Sim. Tá, então a pergunta foi se o arquivo que eu tinha criado, eu tinha adicionado e feito commit. Sim, eu tinha feito commit nele, por isso que ele aparece como modificado nesses dois outputs, porque o Git já conhece ele, senão ele ia estar como untracked. Entendeu?
Tá. Depois de você ter feito alguns commits, você vai querer ver quais commits você fez. Para isso existe o comando git log. Então, aqui eu tenho 2 commits, tem 2 blocos aqui, e as informações que ele mostra de cada commit é a hash dele, que é um identificador único que ele mesmo gera, tem o autor, que é o seu nome e seu e-mail. Por isso que serve aquele comando que eu passei no começo, o git config. Você consegue setar o seu nome e seu e-mail para não ter que ficar colocando ele toda vez que você dá commit. Se você salva ele com git config, você não precisa colocar ele nunca mais. Isso na máquina. Se você mudar de computador, você precisa fazer de novo. Ele fala quando você fez o commit e a mensagem do commit, que é o que você passa lá no "-m". Ou se você não passar o "-m", ele vai abrir o editor de texto e lá você escreve a mensagem de commit. Tá, então, recapitulando o que a gente viu até agora. O git init vai iniciar o projeto Git num repositório. Você não precisa para rodar o git init, você não precisa ter uma pasta vazia. Você consegue pegar um projeto que você já tinha e rodar o git init. Porque só o que esse comando faz é criar uma pasta .git vazia. E a partir disso ele vai começar, ele vai preencher o .git conforme você vai fazendo commits. Então lembrando, você não precisa usar o git init num projeto vazio. Você pode usar um projeto já existente e começar a usar o git a partir de lá. O git config você usa para setar algumas coisas, setar comandos, seu nome, seu e-mail, coisas para você não ter que fazer sempre. Você também consegue fazer alguns atalhos para fazer um comando que vai chamar outro comando para facilitar a sua vida. Então aqui é só inicializando e configurando. Agora, para criar os commits, git add nos arquivos que você quer, você passa o git add e o nome do arquivo, ou git add ponto para todos os arquivos. Depois que você adicionou todos que você queria, ele vai pegar tudo isso que estava adicionado na área de stage e vai criar um commit, que é um snapshot do seu projeto, a versão de como ele estava naquele momento. Já o git status e o git log são os comandos que você vai querer usar bastante. Eles não vão modificar nada, são só para você ver o que está acontecendo. Então, se eu rodar o git status agora, eu sei que eu tenho um arquivo modificado e ele já está pronto para ser comitado. Já o git log eu posso ver quantos commits eu já fiz, ou ver a mensagem de cada commit e saber o que está feito. Então, sempre que eu criar um arquivo, tem que assinar para o stage e depois a commit. Isso. Só que você não precisa fazer um commit com um arquivo só, você pode fazer um commit com vários. Idealmente, você faz um commit por feature que você faz no seu projeto. Por exemplo, você está fazendo um trabalho da faculdade. Então, você tem uma função que calcula alguma coisa com um monte de matriz. Então, você faz aquilo, aí você faz um commit e você passa a mensagem de commit que você fez aquilo. Idealmente, você não faz várias coisas e depois faz um commit. Porque senão, quando você fosse fazer a mensagem de commit, você ia falar, fiz metade do projeto, sabe? Idealmente, você faz commit por feature. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, é bom perguntar antes da próxima parte. Então tá bom, acho que dá para continuar. Então, quando você faz o git add e o git commit, ele cria a pasta do seu repositório local. Agora eu vou explicar como que funciona esse commit. Ele vai ter lá a hash que eu tinha passado. Deixa eu mostrar aqui. Cada commit tem uma hash, que é um identificador único para o Git saber quem que ele é. E a mensagem de commit. E associado a cada commit tem os seus dados, que são os arquivos que você tinha dado add.
Quando você dá o seu segundo commit no projeto, ele vai ter um ponteiro pro pai dele. Então, aqui eu tenho 2 commits nesse projeto. Esse aqui é o primeiro commit, esse aqui é o segundo. Esse commit tem um ponteiro pro segundo commit. Isso vai ser importante, já eu mostro o porquê. E o ponteiro é sempre pro pai e não pro filho. Quando você for precisar usar a hash na linha de comando, você consegue usar a hash simplificada, que são geralmente os primeiros 5 caracteres já servem para você identificar ele. Tá, e agora a gente vai começar a falar de branch. Sempre que você está trabalhando no Git, você está usando uma branch. Mesmo que você não saiba, tem uma branch que você está usando. A branch padrão de quando você inicia um projeto é a master. E uma branch é só um ponteiro para um commit. Então, um commit são dados, ele aponta para outro commit, e uma branch aponta para um commit. Faz um outro commit, ele vem para cá, ele aponta para o pai dele, e a branch que você está trabalhando vai andar junto com ele para o novo commit. Então, deixa eu ver se ele mostra aqui. Ele fala aqui que eu estou na master, ó. E a master ela está sempre junto no commit mais novo. A branch que você está trabalhando está sempre no commit mais novo. Você consegue criar mais branches. Então, eu estou aqui, eu consigo rodar um comando e criar uma outra branch. Quando eu crio uma branch, ela aponta para o commit que eu estou agora. Então, eu vou criar uma aqui, git branch, teste. Agora eu tenho 2 branches nesse projeto e as duas apontam para esse mesmo commit. Aqui é um jeito mais bonito de imprimir. Então, eu tenho esse commit, eu tenho o segundo commit, e a master e a test estão nesse commit. Se vocês tentarem rodar esse comando aqui, lg, que eu rodei aqui, não vai dar certo, porque ele é um comando que eu fiz com git config. Isso aqui é git config, global, aí você faz alias, que é para dar digamos que um apelido para um commit, para um comando. Alias, ponto, o nome do comando que você quer, e aí você coloca eu acho que tem aspas, aí você descreve o comando que você quer. Isso é útil para quando você quer usar um comando longo, tipo esse lg que eu fiz, ele é um log, --, graph, quase. Esse que eu tinha feito em cima é quase isso que eu fiz agora, só que tem mais coisa. E aí eu não preciso lembrar de tudo porque eu fiz um alias. Depois eu posso passar esse alias porque ele é bem útil. Além dele imprimir bonitinho, tem cor. Então tá, você consegue criar mais branches. Você não tem limite de quantas branches você consegue criar. E pensando em como ele funciona por baixo, uma branch é bem leve. Ela tem um nome e ela aponta para um commit, só isso. Ela não tem mais nada por trás. Então, se eu faço um commit e eu estou na master, a master vai avançar junto para o novo commit e a teste que eu tinha feito antes ficou para trás. Dá para mostrar isso aqui também? Fiz o commit, agora eu vou fazer o log de novo. Então, eu tenho 3 commits. No segundo tem o teste que eu tinha criado. E agora aqui no terceiro tem a master. Porque ela andou junto com o commit novo que eu fiz. Se eu mudar de branch e for para testing, aqui, se eu for para essa testing e fazer um commit, ela não vai vir para cá, porque
esse commit é o commit que eu tinha feito antes. Se eu fizer outro commit, ele e depois eu conseguiria juntar esses commits num único commit e juntar as modificações. Isso é uma das coisas que permite você trabalhar em grupo com Git, que é uma das partes muito importantes dele. Agora, aquilo que eu tinha dito que aqui a master avançou junto com um commit novo. A branch que avança é a branch que você está trabalhando agora. E para o Git saber qual branch é a branch ativa, ele usa um negócio especial chamado head. A head é como se fosse uma branch. Ela tem um nome e ela aponta, só que ela tem um nome fixo que é head e ela aponta para uma branch. A branch que ela está apontando é a branch que você está trabalhando. Então, aqui ele fala head master. Isso quer dizer que a minha branch ativa é a master, que é o que está aqui. Se eu tivesse na teste, a head ia ter head seta teste aqui embaixo. Então, para mudar de branch é só você mudar a head. Então, a head está testing e eu faço um commit. A testing avança que a testing é a que eu estou trabalhando agora porque a head está lá. Certo? Você consegue usar a head para apontar diretamente para um commit, não necessariamente para uma branch. E uma coisa importante é que todo commit deve ser alcançável a partir de uma branch. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que os commits apontam só para os pais deles? Então, imagina que eu tenho esse caso aqui. Eu estou na head, eu faço um commit. Então, eu estou agora com um commit, com esse commit aqui, e se eu mudar a head para outro lugar, acontece uma coisa ruim, que imagina que a head veio para testing. Vocês devem conseguir ver que a seta ela vem para cá, ela sempre vai indo para os pais. Se a head sai daqui, o Git não tem nada que aponta para esse commit. Então, ele se perde. Você faz um commit, se for um monte de trabalho importante, você perde esse trabalho importante e vai ter que fazer de novo. Só que isso só acontece no caso de você fazer isso, que é mandar a head para um commit sem branch. Então, não façam isso. Na verdade, você pode fazer isso, mas quando você faz isso, é para você ver o que tinha naquele commit. Eu vou chegar lá. Então, se eu tiro a head desse commit, ele não tem ninguém que aponta para ele e ele só some. O Git vai matar ele porque ele não tem referência para ele. Uma coisa que você poderia fazer nesse caso, se você chegar nesse caso e tem coisa importante aqui, é só criar uma branch aqui. Quando você roda o comando git branch, ele cria uma branch no commit atual. Eu vou mostrar isso. Então, olha aqui, eu passei a head para apontar diretamente para um commit e fiz um outro commit. Então, eu tenho a master, eu tenho a test e aqui eu tenho a head. Só que a head não está que nem antes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Antes tinha a head e uma seta apontando para master. Quer dizer que a head estava apontando para master. E do jeito que está agora, a head está apontando diretamente para esse commit aqui. Isso aqui é a hash simplificada dele. Se eu sair desse commit, se eu mudar a head de lugar, eu perco esse commit. O que eu posso fazer para não perder é rodar o git branch. Eu faço git branch, um nome, e ele cria um commit na branch que eu tô. Então agora aqui eu tenho a head
e esse aqui é o nome da branch que eu criei agora. E dá para ver que não tem a seta. Ele criou a branch, só que não mudou para ela. Ele só criou ela e deixou lá. Mas agora que existe uma branch nesse commit, eu posso sair sem perder ele. Qual é o comando para mudar de set? Eu vou... Inclusive, ele está falando aqui, ó, head detached from e a hash do commit. O que ele está dizendo é que a head está apontando diretamente para um commit e você geralmente não quer isso, a não ser que você esteja fazendo isso só para ver como é que está aquele commit. Tá, então o comando git checkout é o que a gente usa para mover a head, ou seja, mudar qual que é a branch ativa. Então você roda git checkout e o nome da branch. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Git checkout master. Eu escrevi errado. Agora, se rodar o git log, ele mostra head aponta para master. Eu mudei para master. Muda a head. Então, pensando como o checkout funcionaria internamente. Ele vai pegar o lugar onde está armazenada a informação da head e mudar o ponteiro. É só a mudança de uma variável. É um comando bem simples. Então, nesse caso aqui, ó, se eu estou com a head na testing e eu faço git checkout master, eu acabo naquele caso. Agora, o outro jeito que eu posso usar o checkout é, em vez de passar o nome de uma branch, eu posso passar o hash de um commit, que é o que a gente pode usar para ele apontar para um commit, não para uma branch. Que é inclusive o que eu tinha feito agora há pouco. Então, eu tenho aqui, ó, a hash do commit 3988. Então, git checkout 3988. Aí ele mandou aqui uma mensagem falando que eu no estado desacoplado. Eu consigo fazer modificação, commitar, mas eu perco esse commit se eu não tiver uma branch lá. Ele inclusive fala isso aqui. Então, eu rodei o checkout direto para um commit. Esse aqui é o hash do commit. E agora a head não aponta para um commit, para uma branch. Vocês entenderam a parte do checkout? Tá. Lá atrás eu tinha falado daquilo de divergência de caminhos. Então, a partir de um commit, eu consegui 2 commits filhos. Depois eu posso querer juntar esses 2 commits em um só. Isso é o git merge. Então, imagina que essa pessoa é o seu projeto. Então, você está trabalhando numa branch, você fez modificações e você commitou. Então, em uma branch você fez uma modificação para outra branch e fez outra modificação. Isso aqui seria a outra modificação. Então, aqui você tem divergência de 2 caminhos e você quer juntar eles 2. Se você rodar o git merge nisso, você acaba com isso. Só o que ele fez foi criar um novo commit aplicando a mudança dos outros 2. Mas pode ter divergência entre os dois? Como assim divergência? Alguma coisa que tem um e outro, só que é diferente. Mesmo que algum conflito. Se você tem 2 branches diferentes que você modificou a mesma coisa, se você rodar o git merge, ele não sabe o que fazer e aí dá conflito. Que é uma das partes bem complicadas de resolver do Git. Mas, antes de chegar na parte do conflito, eu vou mostrar como fazer um merge.
Depois de mostrar aqui, eu recomendo vocês tentarem fazer também. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão entender como é que funciona. Então, eu estou na master. E eu vou criar uma branch aqui, git branch, teste 2. Tá, então eu vou fazer uma modificação aqui. Então eu modifiquei o arquivo. Se eu quiser criar um commit com ele, eu salvo. O git add ponto adiciona tudo. E o git commit para salvar o commit. Tá, eu fiz um commit. Agora eu vou usar o checkout para voltar para teste 2. Da teste 2 eu vou fazer outro commit e aí eu vou ter divergência. Tá, então a gente chegou nesse caso. A gente estava nesse commit e a partir dele, na master, veio para cá e na teste veio para cá. A gente tem uma divergência de caminhos aqui. Só que eu modifiquei linhas diferentes no código. Então, ele vai entrar nesse caso em que ele consegue só juntar a modificação que eu fiz nos dois commits. Para rodar o git merge, eu só faço git merge. E o nome da branch que eu quero dar merge. Eu tô na teste 2 agora, então eu vou pedir para ele dar merge com a master. Eu dei o merge, ele abriu o editor de texto, no caso o Vim, e ele já colocou uma mensagem automática de merge. Normalmente é legal já deixar essa mensagem porque não tem nenhum conteúdo nesse commit. Então, ó, eu estava aqui, fiz um commit com o teste 2, fiz um com a master e dei merge. E agora, se eu for no arquivo, eu consigo ver aqui a primeira modificação e depois a modificação no título, que é o que eu fiz em cada branch. Essas duas. Isso eu modifiquei num commit, isso eu modifiquei no outro commit. Aí ele conseguiu dar o merge porque eu mudei linhas diferentes. Se eu mudasse duas vezes a mesma linha, ele ia reclamar. Entenderam? Então, e só lembrando aqui que quando eu dou um merge, a branch que avança é a branch que eu estou trabalhando, que é a branch que a head aponta. Eu vou mostrar agora como é que faz para chegar num conflito. Então, eu vou pegar essa linha aqui, a linha 11, e modificá-la em duas branches diferentes.
Tá, então eu já fiz em duas branches diferentes, eu editei essa linha. Agora eu vou dar merge de uma em outra, para mostrar o que acontece. Ele disse automerge index.html, que é o arquivo que tinha modificado nas duas branches, e falou conflito. Ele vai especificar todos os arquivos que deram conflito e vai falar que quando isso acontece, o Git vai pegar todos os arquivos que deram conflito e vai escrever esse negócio estranho. Essa parte aqui, essas setas iguais, foi o próprio Git que escreveu no arquivo. Esses botões que estão aqui são do VS Code. Só o que ele faz é facilitar o trabalho da correção do conflito. Então, o que aconteceu? Na branch que eu estou trabalhando agora, eu tenho isso aqui. Na branch que eu estava querendo dar merge, eu tenho isso aqui. Eu modifiquei a mesma linha com coisas diferentes. E quando eu fui dar merge, ele não soube como juntar. Para arrumar esse conflito, o que eu tenho que fazer é escolher um dos dois. O VS Code já dá os botões para você escolher o atual ou o que está chegando. Mas se você quisesse fazer na mão, seria só tirar isso aqui e escolher um dos dois. Normalmente você quer só um dos dois. Você pode deixar os dois, nesse caso até faz sentido, mas geralmente não faz sentido você deixar os dois. Isso. E aqui avança é a que a Red está agora. Então, geralmente você vai querer deixar um só. Então, o que fazer depois que você arruma o conflito? Quando você faz um merge que dá certo, esse caso, por exemplo, só o que esse commit tem de novo são as modificações dos que você deu merge. Nesse caso, esses dois. Ele vai pegar a modificação que esses dois têm e juntar em um só. Como se você tivesse feito um depois do outro sequencialmente. Então, ele criou um commit novo. Quando dá conflito, ele não cria esse commit. Só que ele entra em estado de conflito. Então, se eu rodar o git status aqui, ele disse, você tem caminhos que não estão merge em estado de merge, e não é para eu ignorar que deu merge e voltar a trabalhar normalmente e fazer os add de commit. Antes de voltar a trabalhar, eu tenho que terminar o merge, quando dá conflito. Então, quando ele dá conflito, todos os arquivos que deram conflito, ele vai pegar, eles estavam na área de stage, né? Porque você tem que adicionar na verdade, eles estavam na área de stage dos outros commits. Então, ele vai criar uma área de stage com todos os arquivos que essas duas branches modificaram e mandar para cá. Quando dá conflito, os arquivos que deram conflito, ele tira da área de stage e ele fica em um estado esperando que você arrume essas coisas e faça commit. Então, nesse caso aqui, eu escolhi um dos dois que estava aqui. Antes estava assim. Estava assim. Então eu posso escolher um dos dois. Salvar. Agora, ele espera que eu adicione. Depois de resolver o conflito, ele quer que eu adicione um arquivo. Então, roda o git add. Depois que eu adicionar todos os arquivos que deram conflito, eu faço um commit. Sem a mensagem. Porque a mensagem vai ser a mensagem de merge padrão. Agora, depois que eu arrumei o conflito, ele criou um commit novo. Então tá aqui. Eu tinha feito um merge, agora eu fiz outro merge. E a mensagem desses merges são automáticas. Então, recapitulando a parte do conflito. Quando der conflito, para cada arquivo que deu conflito, você resolve o conflito, que geralmente vai escolher um dos dois. Você dá um git add nele. Aí você faz um git commit sem a mensagem padrão, sem o "-m", porque ele já vai colocar essa mensagem padrão. Tem o caso especial do merge, que é o fast forward.
Então, se eu estou aqui na testing e eu quero dar merge na master, eu posso simplesmente mover a testing para cá. Porque, nesse caso, se eu estou na master e eu quero dar merge na test, eu não posso mover a master para cá. Se eu só mover a master para cá, eu perco as modificações desse commit. Só que eu quero as modificações dos dois commits. No caso do fast forward, eu posso só Então, olha aqui, da master para test 2, é só isso aqui, ó. Não tem divergência de caminho. Então, se eu for para master, checkout master e merge test 2. Ele vai querer fazer merge disso para isso. Ele disse fast forward. Ele não criou um commit novo. Ele só avançou o ponteiro da head, porque ele não tinha motivo para criar um commit novo. Ele não tinha divergência de caminho nesse caso. Calma aí. É isso aqui, ó. Ele perguntou como é que eu faço para mostrar o commit, o git log desse jeito mais bonito. Foi um comando que eu salvei com git config, eu fiz um alias. O alias.lg é igual a tudo isso aqui que está selecionado. Acho que a parte mais importante é o graph, a breve commit. Com esses dois vai ficar bonito já. Menos graph, menos a breve commit. O resto é para deixar colorido as partes específicas. Deu certo aí? Não? Git log, menos graph, tem. Você deve ter escrito errado. Olha aqui como é que eu escrevi. Menos graph, menos a breve, menos commit. Ele mostra parecido. Tá, então isso aqui é o que eu tinha mostrado antes. Eu tenho esse trecho de código. Aí na master eu coloquei um print assim. E em outra branch eu coloquei vários prints também. A parte do problema aqui seriam essas linhas, porque os dois commits modificaram essas linhas. Essa parte aqui desse commit não importa para o Git, porque essas linhas não existem aqui. Isso daqui não faz parte do conflito. O conflito seria relativo a isso. Se tivesse aqui várias linhas vazias, essas linhas aqui não dariam problema. Então eu tentei dar um merge e ele disse isso. Que tem duas modificações no mesmo lugar. E aí você escolhe uma, faz o git add e depois o git commit. Se o arquivo que deu conflito não for um arquivo de texto, por exemplo, uma imagem histórico, você tem duas branches e as duas editaram essa imagem. Você não tem como escolher qual parte da imagem você quer, porque ele não é um arquivo de texto. Aí você consegue fazer o git checkout menos hours ou theirs e o nome do arquivo. Só o que isso faz é você escolhe qual das partes você quer. Que seria... Se eu estou na master quando eu fui dar o merge, o git checkout menos hours é para escolher essa parte e o theirs escolhe essa parte. Entenderam? Eu faço o checkout com hours ou theirs e o nome do arquivo. Aí eu faço o git add nesse arquivo e commit. Esse é o jeito para resolver quando você não consegue usar o editor de texto. Ou você pode usar isso também quando você tiver muitos arquivos com conflito, só que você não quer os arquivos dele ou o seu. Então você faria tipo
git checkout, -- hours e tudo. Essa estrelinha quer dizer tudo. Então, para todos os arquivos em conflito, pega o meu. Ou pega o dele, com -- theirs. Tá. Existe um arquivo especial que é o .gitignore. Ele serve para, como o nome diz, ignorar arquivos. Tipo, quando você roda o git add ponto, ele vai pegar todos os arquivos que estão modificados ou untracked e jogar para a área de stage, que é a área que a gente vai usar, que o git pega para salvar no commit. Mas existem alguns tipos de arquivos que a gente não quer salvar no .git. Por exemplo, build. Você tem lá o seu projeto, você compilou o projeto e você gerou o binário executável dele. Mas um executável de um programa em C, por exemplo, ele é dependente da arquitetura. O programa que você rodou num processador X não roda no processador Y. Então, não faz muito sentido você jogar o seu executável no commit, porque ele não é... Qual a palavra? Multiplataforma? Ele não é multiplataforma. Ele é específico para a sua plataforma ou sua arquitetura. Então, você não quer ele no seu commit. Então, vamos supor que isso aqui é um executável e ele é específico da minha arquitetura e eu não quero salvar ele no Git. Se eu rodar um git status aqui, ele fala que tem o exe e ele está untracked. Se eu rodar um git add ponto, ele vai adicionar isso na área de stage. Mas eu não quero. Então eu vou criar um arquivo aqui, .gitignore. Ignore. E eu vou escrever aqui exe e salvar. Agora eu vou rodar git status de novo. Ele falou que tem o gitignore, né? Tem o gitignore que é um arquivo novo. Só que o exe não aparece mais aí. O exe não vai para a área de stage. Ele vai continuar na minha máquina, ele está aqui, mas ele não vai ficar salvo no commit. Aqui você consegue só escrevendo o nome dos arquivos, você vai colocando tudo que você quer, ou você pode fazer, por exemplo, build barra. Isso quer dizer, na pasta build, todos os arquivos lá dentro não são salvos, inclusive a pasta. Então eu faço aqui a pasta build. Não apareceu o build no git status. Ele deveria aparecer como untracked. Se eu tirar ele do gitignore e salvar, apareceu o build barra. Então, ele está aqui, se eu rodar o git add all, ele vai adicionar o build e tudo que está dentro dele. Mas se eu colocar ele no gitignore, ele não entra. Comando é um arquivo que você cria na raiz do seu projeto. Cria um .gitignore e lá você escreve tudo que você não quer que seja adicionado. Dependendo do projeto que você está fazendo, em vez de você criar um gitignore, você só sair adicionando um arquivo, é mais prático você procurar um gitignore pronto. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto de back-end com Node. Eu procuro Node gitignore. Aí aqui já tem um gitignore pronto, um monte de arquivos de build que você não quer que vá pro commit. Aí você só copia isso e cola num arquivo chamado .gitignore. Todos os arquivos que não estão no gitignore. E aquele da estrelinha O da estrelinha, o git tá para trás, vamos lá.
Tá, então, se eu não me engano, esses dois são iguais. O git add ponto adiciona todos os arquivos, excluindo, é claro, os do git ignore. O git add estrelinha, ele adiciona todos os arquivos, exceto os ocultos. O oculto é o que começa com ponto. Por exemplo, o git ignore. Ó. Git status, ele falou que o git ignore está untracked. E ele falou, use git add e o nome do arquivo. Então, se eu rodar git add e git ignore, ele vai para add stage. Se eu rodar git add estrelinha, ele não foi, ele está vermelho ainda. Porque o estrelinha ignora os arquivos ocultos. Se eu rodar git add ponto, o git ignore está adicionado agora. Ele ficou verde. Essa é a diferença. E se eu não me engano, o menos A é igual ao estrelinha. O menos A é igual a um dos dois. Então nunca se esqueçam de ter um git ignore no projeto. Então quando você coloca um arquivo no git ignore, é como se ele fosse invisível para o Git. O Git não sabe que ele está lá. Mas quando você tem um arquivo que já está tracked, ou está dentro de algum commit, o git ignore não funciona. Por exemplo, isso é importante. Eu vou modificar o meu index.html. Criei aqui, mudei aqui uma linha, git status. Ele falou aqui, ó, o index.html está modificado. Agora eu vou colocar ele no meu git ignore. Ele aparece aí ainda, o index.html. Isso é porque o Git não consegue ignorar quem já está em algum commit, que seria quem já está tracked. Existe um jeito de você ainda assim ignorar, você precisa rodar o git rm --cache de nome do arquivo. O que isso faz? Esse rm é de remove, então ele quer remover o arquivo. E esse cached é uma opção que fala para o Git para não deletar o arquivo de verdade. Como assim? O Git vai deletar o arquivo ele vai fazer o arquivo deixar de ser tracked, basicamente. Ele deleta o arquivo só do Git, mas ele não deleta o arquivo de verdade. Depois de rodar esse comando, você consegue tirar ele do git ignore. Ignorar ele pelo git ignore. E nessa primeira parte é isso. A gente vai fazer uma pausa agora e na próxima vai ter GitHub. Tá. Então, como eu tinha falado já mais no começo da aula, o GitHub não é que nem o Git. O Git é o software local que a gente usa para fazer os nossos commits. Então, o Git é quase completamente local. Então, a maioria dos comandos não precisam de internet. Você consegue rodar eles sem de internet, são os que a gente usa para conversar com plataformas como o GitHub. Ela serve para sincronizar, você conseguir sincronizar o seu projeto com outras pessoas e possibilita o trabalho com eles. Aqui estão alguns dos comandos que a gente vai ver agora. O GitHub é só uma plataforma para hostear repositório. E diferente daquilo que eu tinha dito no começo, que o Git é o melhor software de versionamento local, o GitHub não é necessariamente... Tem umas outras como o GitLab e o Bitbucket. E o GitHub não é necessariamente a melhor, mas é o que a gente vai usar aqui. E ele tem quase tudo de graça. Então, vocês já têm conta no GitHub? Vocês sabem criar um repositório local? Um repositório na conta de vocês? Então vamos criar um repositório. Tá, então aqui na página inicial vai ter um new.
Vocês colocam o nome do repositório, descrição, público, privado. Então, criei um repositório mini curso Git. O resto eu não vou colocar. Se o repositório que você está criando não existe ainda, você pode escolher essa opção, que ele vai colocar um readme e um gitignore. Mas no caso, eu vou colocar um repositório que eu já tenho, então eu não vou usar isso aqui. Tá. Agora, o repositório do GitHub já existe, e aqui, tudo isso que ele está falando são jeitos diferentes de eu conseguir passar o meu projeto local para o GitHub, que é o que eu vou passar agora nos slides. Vocês conseguiram criar um repositório? Você criou? Tá, então deixa nessa parte, eu vou explicar o que a gente faz agora. O git push é um dos comandos que eu comentei que usa a internet. O que ele pega é trazer o que está no seu computador e mandar para o repositório. Ele vai mandar basicamente boa parte do seu ponto .git, que é o lugar onde estão os seus commits. Então, imagina que eu tenho essa árvore de commits localmente. Eu quero dar push nela. Se eu estou na master, se a head está aqui na master, se eu for dar um push, eu vou dar push a partir da branch que eu estou. Então, eu faço um git push, o endereço do servidor e aqui no caso seria o nome da branch no servidor. E o que ele faz é mandar todos os commits alcançáveis a partir da branch que eu estou agora. Então a gente pode testar isso já. Eu acho. Só comentando. A parte esse endereço do servidor que está aqui funciona assim. Vai ter o serviço, no caso GitHub, mas poderia ser GitLab. Depois o nome do usuário e o nome do repositório. Então tem como você saber o seu endereço sem você ter que ir lá olhar. Mas no caso, se você não sabe, você pode só vir aqui e copiar a URL. Então eu vou pegar ela aqui. Eu estou na master, então git push, o endereço e master. Se você tem uma opção no config que você coloca para ele lembrar a sua senha. Mas na primeira vez você sempre tem que colocar. No caso, eu mandei ele lembrar. Mas ele tem que colocar. Seu nome de usuário e senha do GitHub. Então, lembrando que é git push. Push você manda as suas coisas para o repositório online. Depois o endereço do servidor do seu repositório online e o nome da branch de lá, que geralmente é o mesmo nome da branch localmente. Então, se eu for lá no meu repositório agora, quando ele está assim, quer dizer que ele está vazio. Mas eu acabei de dar um push, então eu vou atualizar a página. Tem coisa nele. Então, eu tenho 2 arquivos aqui. Se apareceu o Fetch First é porque tinha coisa lá no servidor. Você provavelmente clicou naquela opção de inicializar com alguma coisa. Se ele tem coisa lá, você precisa pegar primeiro para conseguir mandar depois. Então, agora eu acho que é mais fácil você deletar esse repositório e criar outro. Porque isso envolve coisas que eu ainda vou passar. Você consegue vir aqui em settings e lá no final tem um deletar.
Se eu fiz isso, eu estava na master e eu fiz um push, ele vai mandar todos os commits que são alcançáveis a partir da master. Alcançável no sentido de que o commit que eu tenho só aponta para os pais. Então, se eu estou na master e eu dou um push, esses commits não vão pro repositório na nuvem. Se eu quiser mandar eles também, eu posso fazer um checkout para testing e fazer um outro push. Quando eu fizer esse push, se eu já tivesse mandado esses aqui que estão em vermelho, esse outro push só vai mandar esses que estão em azul. Ele não precisa mandar os outros de novo, porque o servidor já tem. A próxima parte é sobre não ter que escrever esse negócio grandão toda vez que você for fazer um push, porque isso é chato. Então, o que você pode fazer é criar um remote. Um remote é um atalho pro endereço do servidor. Então, em vez de fazer git push e esse negócio grandão, git push, o nome do meu remote e a branch. E esse aqui é o comando para adicionar um remote. Então é git remote add, o nome do remote e o endereço. Você pode ter quantos remotes você quiser e para lugares diferentes. Então é um... Como você retira os atalhos? Assim, será que você estudando o atalho que você lembra mais, você quer retirar ele? Você quer tirar um remote? Deve ter um remote remove. Aqui eu estou fazendo um git remote add. Provavelmente tem um git remote remove. Então, deu algum erro aí, eu já vejo. Aqui, ó. Git remote remove name. Então, git remote add, o nome do meu remote, eu vou chamar de remote por enquanto, e o endereço. Agora eu posso fazer um git push, remote, que é o nome do meu remote, e o nome da branch. No caso, ele disse everything up to date, porque eu não modifiquei as coisas localmente. O meu repositório local está igual ao meu repositório na nuvem, então ele sabe que ele não precisa mandar nada. Com o git remote "-v", vocês conseguem ver quais são os seus remotes. Tá, então o git push é o que a gente usa para mandar coisa para o servidor. Agora tem esses três comandos que a gente vai ver, o clone, o fetch e o pull, que são o contrário. Eu vou pegar a coisa que está no servidor e trazer para o meu computador. Se você está trabalhando sozinho, você geralmente não vai usar esses daqui, porque só você manda coisa para lá. Mas quando você está trabalhando com outras pessoas, você usa o fetch e o pull para pegar coisa que outras pessoas fizeram. Vou mostrar como fazer isso. O primeiro deles é o git clone. O clone você usa para pegar um projeto que está já no repositório do GitHub ou de outro serviço e mandar ele para o seu computador. Que não é o caso que a gente fez agora de criar um projeto no GitHub e mandar o nosso que estava local para lá. Esse é quando já tem algo lá e você quer pegar. Outra pessoa criou o projeto ou você mesmo criou, só que não está no seu computador ainda, naquele computador. Lá no repositório vai ter um .git, ele vai pegar esse .git e mandar para o seu computador. É basicamente isso. E ele funciona... e além de pegar o .git, ele já cria um remote sozinho para você, que ele vai chamar de origin. Quando você faz um git clone, além dele pegar um repositório, ele cria um remote chamado origin. Eu vou mostrar. Então, tem esse repositório que eu tenho aqui. Eu vou clonar ele. Eu já tenho ele no meu computador, mas eu vou ter ele de novo.
Aqui eu estou no desktop, git clone e o endereço. Quando você faz isso, ele cria uma pasta onde você está. No caso, ele vai criar uma pasta dentro do desktop. Ele não vai soltar os arquivos soltos. Então, ele criou o traço? É o traço. Agora, se eu fizer um git remote -v para mostrar os que eu tenho, eu escrevi remote. Ele tem aqui um remote origin. Esse aqui eu não criei. No outro repositório lá que eu tinha, eu criei um remote chamado remote. Aqui tem um origin. Porque o que o git clone faz é baixar o seu repositório e criar um remote sozinho. E esse remote aponta para é um atalho já para o repositório do qual você fez clone. Então, a não ser que você criou o repositório e mandou coisa, você sempre já vai ter um remote que é o origin. Tudo certo? Você tá com cara de confuso. Se eu clonar de 2 lugares, Se você clonar de 2 lugares, você vai ter 2 pastas separadas. É que ele sempre cria uma... Se você está nessa pasta, quando você clona, ele cria uma pasta. Então, por exemplo, eu acabei de dar clone nesse projeto. Se eu der um clone de novo, ele vai criar uma pasta igual essa pasta que eu estou dentro da pasta que eu estou. Ele não vai juntar. Entendeu? Ó, eu vou te mostrar. Aqui tem os arquivos. Eu vou dar o clone. Não apare... Ah, é que eu não... Eu vou mudar para ele aqui no VS Code. Não. Aqui, ó, dentro da pasta minicurso git tem um minicurso git, porque eu dei clone dentro da pasta. Então você não consegue dar 2 clones, um dentro do junto. E aqui não dá pra ver porque ele tá oculto, mas tem um ponto .git aqui e tem um ponto .git aqui, que é o lugar onde estão os seus commits. Então, se eu rodar um git status aqui, ele vai falar que tem esse minicurso git que é novo. Só que se eu entrar nesse minicurso git, o git status vai ser referente à pasta de dentro. Não tem nada para commitar. Porque ele está vendo, quando esse segundo git status foi referente a isso aqui, e aqui dentro tem um ponto .git, e aqui dentro não tem nada de novo. Não dá para dar 2 clones juntos. Então, clone baixa o repositório e adiciona o origin, para você não ter que criar um remote. Na interface do GitHub, aqui, tem um clone... quando eu estou na pasta, eu só vou fazer um push, um antes para origin. Se você fez um clone, você pode fazer git push origin e o nome da branch do servidor, que geralmente você quer fazer com o mesmo nome da local. Então, se você está na master, você faz git push origin master. Aqui na interface do GitHub tem esse clone or download. Se você fizer o download zip, o que ele vai fazer seria baixar o seu diretório de trabalho, que é aquilo que eu disse que é o que você vê. Digamos, isso aqui. Se eu for lá e colocar download zip, eu vou baixar isso aqui. Se eu colocar Se eu fizer um clone, que é copiando isso aqui e fazer o git clone, eu baixo o ponto .git, que é todo o histórico de commit. Se eu baixar o zip, eu não vou ter o histórico, eu só vou ter o atual, a versão atual. Se eu baixar o ponto .zip, eu não consigo fazer checkout, por exemplo, porque ele não baixa o ponto .git.
Só os arquivos. Só, no caso desse projeto em específico, se eu fazer o download zip, eu só vou ter isso. Se eu faço um clone, eu vou ter isso está aqui, mas não dá para ver. Tá, então, se outra pessoa mandou coisa para um repositório que eu estou trabalhando e eu quero pegar essas modificações, eu uso git fetch. No caso, eu consigo mostrar aqui porque eu tenho 2 repositórios iguais, mas não iguais. Então, eu vou modificar isso aqui. Dei commit, vou dar push para mandar para o servidor. Aqui eu tenho o origin. E eu vou mandar na master. Agora eu vou pro outro repositório que também é igual a esse. Só que nesse, git remote-v. Aqui o remote não é origin, é remote, porque isso foi que eu fiz na mão. Então eu posso fazer um git fetch. Quando eu fizer um git fetch, ele vai ver se eu tenho um remote de fetch. No caso eu tenho. Então ele vai nesse endereço aqui de fetch e vai pegar o que tem de novo. Tem coisa nova porque eu acabei de dar push pelo outro repositório. Git fetch remote. Outra branch do servidor, mas mandaram na master. Então, ó, eu tenho a head, eu tenho a master e eu tenho esse remote master. Esse remote é porque o meu remote chama remote. Se ele se chamasse origin, ia ser origin barra master. E normalmente vai ser sempre origin barra master. Calma que está feio. Esse remote barra master é uma branch que está aí para representar uma branch que está no servidor. Eu não consigo mudar a head para ela e fazer um commit. Eu consigo mudar para ela e ver ela, mas não fazer um commit a partir dela. Porque ela está aí só para a gente saber como está no servidor. Entenderam? Mas o que ela serve basicamente é para fazer um merge, aí o nome do remote, o nome da branch. Aí eu tenho modificação local. Tá, então, no meu outro repositório eu dei push, aí nesse aqui eu dei fetch e agora eu dei merge. Então, o que ele tinha feito lá, agora eu tenho aqui também. Então, eu vou mostrar aqui nos slides como isso funciona. Eu tinha isso aqui no meu computador. Eu rodei o git fetch. Agora, essa parte aqui é a parte nova. Eu tenho as minhas branches locais e eu tenho as branches origin barra o nome da branch. Lembrando que isso aqui chama origin porque origin é o nome do remote. É o remote padrão quando você faz o git clone. Isso aqui quer dizer que outra pessoa, a partir disso aqui, criou 2 commits novos. Aí você pode fazer um merge na origin barra master para vir para cá também e ficar junto com aquela pessoa. Então, git merge origin barra master, aí a master e a origin master estão juntas. Essa branch, ela só é atualizada quando você faz fetch. Quando você faz um fetch,
ela vai para onde ela está lá no servidor. E no servidor, ela só muda quando alguém dá push. Tudo certo? Esse fetch mais o merge é para você, além de você pega e depois você junta. Tem um comando que você faz os dois juntos, que é o pull, mas é melhor você fazer o fetch e o merge, porque daí você sabe o que você está fazendo. E com o fetch, ele te mostra quantas branches você pegou. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse fetch, quando você fizesse o fetch, ele ia te mostrar que você puxou coisa nova da batata e da master. Quando você faz o merge, você tem que falar qual... Quando você faz o pull, você fala qual branch você quer já pegar e dar merge. Mas o fetch é útil também porque você sabe quais branches mudaram no servidor. Para fazer o pull, você já tem que saber que alguém mudou coisa lá. Essa parte eu acho que eu vou passar mais por curiosidade, não é algo muito que muita gente faz, mas imagina, você sempre consegue pegar, você geralmente consegue pegar coisa dele, fazer um clone ou baixar, fazer aquele download zip, mas você não consegue dar push naquele servidor. Por exemplo, o repositório do Linux. Você não consegue simplesmente dar um push nele. Senão um monte de gente ia começar a mandar coisa e ia ficar tudo zoado. É só quando você cria um repositório, você consegue dar permissão para alguém de dar push. Inicialmente, só quem criou tem permissão disso. Você consegue vir aqui em Settings e Colaborador. Aí você pesquisa aqui o nome da pessoa e ela vai receber um convite para ser colaboradora, aí ela vai ter acesso de push no seu repositório. Mas por padrão, só quem tem acesso a dar push é o criador. Então tá, mas imagina que é um repositório open source, por exemplo, Linux, ou VS Code, ou Git, e você quer contribuir. Você consegue fazer um fork, que é basicamente copiar o repositório do dono para você. Você vai ter um repositório na sua conta com o seu nome. Aí, como ele é seu, você consegue dar fetch e push. Então você pode, por exemplo, dar fork no repositório do Linux, fazer modificação local. Você vai ter uma cópia completa dele na sua conta do GitHub. Você faz modificação local, dá push porque ele é seu. E quando você tiver modificação suficiente, se você terminar uma feature, você consegue mandar um pull request para eles, que é um jeito de você falar, ó, eu tenho isso pronto, faz pull aí para mim. Lembrando que o pull é fetch mais merge. Então você está pedindo para o cara baixar a sua modificação e dar merge. Isso é um pull request. Então, aqui eu tenho um exemplo, não sei se dá para ler daí, mas é GitHub, Microsoft VS Code. Isso aqui é o repositório do editor de texto. Aí aqui tem GitHub, Lui e VS Code. E o GitHub mostra aqui, forked from Microsoft VS Code. Quando você dá um fork, ele ainda tem uma certa ligação. Porque senão você poderia só fazer um fork e falar que é seu. Então, o GitHub mostra que o projeto ele veio de um fork. Para recapitular tudo que a gente viu, o git init e o config para inicializar e configurar o projeto. O init só vai criar uma pasta vazia, que é o .git. O config você faz coisas tipo colocar nome, e-mail, fazer alias de comando. O git add commit é o que você vai ficar usando o tempo todo para criar git status e log. Você também deveria usar o tempo todo para ver o que está acontecendo. Uma boa prática, por exemplo, é, antes de fazer um commit, rodar um git status.
porque você consegue ver tudo que está adicionado. Então, eu modifiquei esse arquivo. Eu vou dar um git add all. Aí, antes de efetuar o commit, é legal fazer um git status, porque daí ele mostra changes to be committed, e tem aqui tudo que ele vai mandar para o commit se eu fizer o commit. Por que é bom ver isso? Às vezes tem algum arquivo que eu não queria que fosse commitado e ele está nessa lista. Eu esqueci de colocar no git ignore. Calma. Então aqui eu consigo ver que tem 2 arquivos que vão ser commitados e um que não vai ser commitado. Se eu faço um git status sempre antes de fazer o git commit, eu não mando arquivos que eu não queria mandar. Porque depois tirar eles é meio complicado e eles vão ficar no histórico para sempre e você não quer. Então você roda o git status, se tiver alguma coisa nessa lista que você não quer, você coloca no git ignore e você precisa dar unstage nela primeiro, que é uma coisa que eu não falei ainda. O git add, ele adiciona um arquivo na área de stage. Tem como você tirar um arquivo da área de stage, que é o git reset. Eu tinha mostrado antes o git reset menos hard, e eles não fazem coisas legais, mas o git reset sem o menos hard não te perde coisa. Então, como ele funciona? Eu faço o git reset e o nome do arquivo, e só o que ele faz é mover um arquivo. Ele tira um arquivo da área de stage, mas ele não modifica o arquivo no seu diretório de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho 3 arquivos aqui que vão ser commitados. Eles 3 estão na área de stage. Mas vamos supor que eu não quero commitar o navbar agora. Eu quero só tirar ele da área de stage. Ele não está mais na área de stage. Eu rodei git reset e o navbar.html. Só que esse comando não modificou o navbar aqui, ó. Ele ainda está com o mesmo texto que tinha antes. Isso só tirou do stage. Então, sempre antes de dar um commit, você roda o git status para ver se não tem algo que você não quer. Se tiver, você roda o git reset para tirar da stage. O git log, quando você quiser ver os commits e as suas branches, onde cada branch está. E essa é a parte local. A parte que usa em nuvem, você tem o git branch. Não, até aqui também é local. Git branch para criar uma branch, checkout para mudar a branch que você está trabalhando, ele vai mudar a head. Merge para juntar caminhos divergentes, ou você usa o merge também para se atualizar. Quando você faz um fetch e dá um merge, ele geralmente é um fast forward, que ele só vai mudar o ponteiro. E aqui tem os online, push para mandar, remote para criar remote, clone para baixar um projeto novo, fetch para pegar modificações e o pull para pegar e dar merge junto. Alguma dúvida em algum desses? Tá, agora em questão de como usar o Git para trabalhar em grupo. Esse sistema de branches dele permite a gente fazer e cada branch você faz algumas coisas específicas, você commita da push e as pessoas conseguem ver o que você fez a partir das branches diferentes. O Git Flow é uma metodologia onde você cria uma branch para fazer uma feature específica, você dá push com essa feature e depois, se você for fazer outra coisa, você cria outra branch. O que muita gente faz é só ficar fazendo modificação, dar push na master. Um monte de gente dá push na master. Isso causa problema, porque quando você vai pegar a modificação,
Se todo mundo está trabalhando junto, está trabalhando na master, quando você vai da fetch e vai tentar juntar, pode dar conflito. E dar conflito de uma branch para a mesma branch, tipo da master para origin master, não é bom. Você está trabalhando na master, você dá push, depois você dá fetch, você dá merge e dá conflito. Da master para master do servidor. Isso não deveria acontecer. Então, para resolver esse problema de conflito, existe o Git Flow. Nossa. O Git Flow funciona da seguinte maneira. A branch master, que é a branch padrão, ela vai ser o lugar onde vai ter código funcional. Geralmente vão ser versões de deploy, versões funcionais e bem testadas. Existe a branch develop ou só dev, que é a branch onde vão ser juntadas todas as branches de feature. E também existe as branches de feature, que é onde todas as pessoas vão trabalhar. Você vai pegar a partir da dev, criar uma branch nova, começar a trabalhar em alguma coisa, quando você acaba, você junta na dev, depois puxa outra feature. Todo mundo faz assim. Quando o que está na dev estiver bom o suficiente e testado, você junta o da dev na master. Então, por exemplo, eu estou aqui. Eu não deveria estar na master, mas eu vou fazer esse exemplo só com a master e uma feature. Então, git branch. O nome da branch vai ser texto. Então, aqui eu quero fazer um texto que vai aparecer no meu site. Aí eu venho, faço texto para o meu site. Git commit, comecei a fazer o texto. Aí você pode ficar fazendo quantos commits você quiser. Aqui nesse exemplo ele tem 3 commits dessa branch feature. Então, colocar mais texto. Coloquei mais texto. Aí tá. Quando eu acho que isso aqui tá bom, eu daria merge com a dev. No caso não tem dev, eu vou dar merge com a master. Porque assim é que eu queria a branch e não mudei para ela. Eu fiz o commit na master. Oh, não. Então, eu fiz 2 commits aqui, isso aqui é a branch texto que eu fiz estava aqui. Mas idealmente eu teria feito commit com a branch texto e depois eu teria dado merge com a master. Assim, cada pessoa faz suas tarefas na sua própria branch. Quando acabar, ele dá merge com a branch dev. E da branch dev, quando tiver coisa suficiente e coisa testada, você consegue dar merge com a master. Isso facilita bastante na hora de resolver conflito. Porque trabalhar com 2 pessoas trabalhando na mesma branch dá muito conflito. Isso facilita bastante. E eu acho que é isso. Obrigado.